Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então nosso dia, nossa quinta-feira, com 2 aulas gravadas de matemática. Hoje nós vamos continuar com o tema de frações. Nós iniciamos as frações com o caderno passado, né? O caderno 3 de matemática. E nós aprendemos que frações, sempre que a gente fala fração de algo, é uma parte de alguma coisa. Então, se eu falo assim, o que é uma fração? É uma parte de alguma coisa. Então, se eu tenho um círculo, eu posso fracionar ele em várias partes. Então, frações são partes de um todo referência. Você se lembra da representação fracionária que conheceu no caderno anterior? Agora ampliará seus conhecimentos sobre ela, explorando-a em contextos de medidas. Então, nós vamos fazer hoje frações da página 195 até a página 198, tá? Prof. tinha esquecido de falar lá no início. Então, no dia a dia, quase não usamos as medidas fracionárias, pois em nossa cultura consideramos que a representação de uma quantidade ou de uma medida com números inteiros ou decimais é mais simples. Então, a gente não fala assim, eu quero 1/4 de 1 quilo de trigo. Não, nós falamos, eu quero 250 gramas de 1 quilo de trigo. Por quê? A representação numeral ou a representação decimal, nós achamos mais fáceis. A nossa cultura acha mais fácil usar desse termo. Então, a fração está certa, usar com numeral está certo e usar com números decimais também está certo. É mais comum falarmos 15 minutos para o almoço do que falta 1/4 de hora para o almoço. Então, se a tua mãe, se você perguntar assim, mãe, quanto tempo falta para o almoço? Ela vai falar 1/4 da hora. Daí você vai ficar pensando, bom, eu tenho que dividir a hora em 4, dividindo a hora em 4, 15 minutos, então vai ficar um pouco confuso, né? Ou, mais comum usarmos 250 gramas ou 0,25 quilos de café, do que 1/4 de 1 quilograma de café. Então, 1/4 de quilo são 250 gramas. Então, se eu falar assim, ô pai, como que passa café? Qual medida? 1/4 de 1 quilo. Daí, a gente vai ficar tipo, cri, cri. Né? Porque nós vamos ter que pegar o quilo, dividir em 4 e saber quanto que vale 1/4. Então, mas há quem utilize frações para se referir a algumas medidas, por exemplo. Algumas receitas que nós pegamos de bolo, de algumas coisas, utilizam 1/3 de uma xícara, 1/4 de uma xícara, metade de uma colher. Então, metade se usa com mais frequência, né? Então, aqui, um chefe de cozinha falando, agora é só levar ao freezer por 3/4 de hora. Daí o estudante, 3/4 de hora? Então, geralmente na culinária se utiliza bastante, tá? Lembre-se, na fração, o número acima do traço chama-se numerador e o que está abaixo é o denominador. Denominador são as partes que foram divididas. Então, o que está embaixo é as partes que foram divididas. E o numerador é a quantidade a que se refere. Então, se uma pizza foi dividida em 8 fatias, o denominador, que é o de baixo, vai ser 8. Quantas fatias você comeu? 2. Então, eu comi 2/8, porque eu comi 2 fatias das 8 que tinham na pizza. Então, o numerador é 2 e o denominador é 8. A fração que predomina em nosso dia a dia é 1/2, geralmente designada pelas palavras meio ou metade, como em meia hora ou meio litro. Quantas horas faltam para acabar a aula? Falta meia hora. Vocês automaticamente já sabem que falta 30 minutos, que é a metade de 60, que vale 1 hora. Ou meio litro. Meio litro é meio litro de uma garrafa. Ou meia garrafa. Quanto de água ainda tem na sua garrafa? Meia garrafa. Metade, certo? Entretanto, as frações são bastante usadas quando se trata de unidades de medida, como o metro ou a polegada. Então, existem alguns objetos, algumas coisas que são medidas em polegadas, como o computador, a tela do computador,
a televisão, a tela de um celular, são medidos em polegadas, tá? A gente já vai ver quanto vale uma polegada. As frações são usadas em unidade de medida como o metro ou a polegada. O primeiro é bastante comum, 1/2 metro de tecido, 1/2 metro de altura, ou seja, meio metro de tecido, meio metro de altura, e etc. A polegada, por sua vez, é usado com frequência no Brasil para indicar medidas de ferramenta ou de cano, muito embora em algumas lojas exista também o valor correspondente ao número decimal para facilitar a compreensão de quem não está acostumado a usar polegadas. Veja a relação entre a polegada e o centímetro a seguir. Então, o meio é muito comum, né? Eu quero meio metro de tecido, ou seja, 1 metro, eu sei que tem 100 centímetros. Eu quero meio metro, ou seja, 50 centímetros. 1 metro de altura, eu sei que tem 100 centímetros. Eu confundi com metro. 1 metro de altura, eu sei que tem 100 centímetros. Então, 50 centímetros também. Eu estava confundindo metro com quilo. Daí a prof se confundiu. Não, mas tá certo. 100 centímetros, meio metro, 50 centímetros. E a polegada, gente, a polegada ela vale quanto? A polegada ela vale 2 centímetros, 54. Então, isso vale uma polegada. Essas semanas passadas eu estava assistindo aquele programa do Quem Quer Ser o Milionário, do Luciano Huck, que tem aquele jogo de perguntas. E daí tinha uma pergunta que caiu, quanto vale uma polegada? Imagina se é a pergunta do milhão, agora você já sabe. Uma polegada vale 2 centímetros e 57 milímetros, certo? 2,54 centímetros é uma polegada. Então, se você for medir por polegada a sua televisão, o seu computador, você já sabe que uma polegada vale 2,54 centímetros. Ou 2 polegadas, que vale 5,08 centímetros, tá? Então, aqui, uma polegada corresponde a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. O símbolo de polegadas é assim, aspas. Assim, eu registro 2 polegadas, lê-se 2 polegadas. Então, 2 com aspas significa 2 polegadas. Atividade. Então, aqui nessa atividade, nós temos 4 formas geométricas. A primeira é um hexágono, 6 lados. O segundo é um trapézio, tá? Trapézio porque ele só tem um par de retas paralelas, esses da lateral não são paralelas. Aqui é um losango e aqui um triângulo, certo? Vamos explorar as frações a partir da comparação entre medidas. Para realizar essa tarefa, você precisará dos pedaços do mosaico que o seu professor disponibilizará. Use as seguintes peças. Então, se você tiver um papel em casa e você quiser estar montando essas peças em casa, você poderá estar fazendo isso, tá? Os anexos não veio essas peças para vocês estarem recortando, mas vocês podem estar desenhando, recortando, fiquem à vontade. Não é obrigatório, certo? Então, compare o hexágono, todo referência com as outras peças. Então, qual é o hexágono? O amarelo. Ele é o todo referência. Quantos trapézios formam o hexágono? Então, o trapézio é o vermelho. Quantos desse vermelho cabem dentro de um amarelo? Vamos responder ali. 2 hexágonos, certo? Cada trapézio corresponde a que fração do hexágono? Então, sabendo que nós temos 2. O vermelho, ele é a metade de um hexágono, certo? Então, na fração, como que a gente registra a metade? 1/2. Então, a gente registra dessa forma, 1/2. Lembrem de, quando vocês forem escrever, coloquem o 2 embaixo do traço, tá? Então, 1/2 é que se refere, porque estamos falando de um pedaço. Então, o vermelho corresponde a 1/2 do hexágono, uma metade.
Agora o losango é o azul. Quantos losangos formam o hexágono? Tá? Então, imaginem que vocês estão colocando ele aqui dentro. Quantos losangos cabem dentro de um hexágono? Então, dentro de um hexágono cabe 3 losangos. Cada losango corresponde a que fração do hexágono? Então, se dentro de um hexágono cabem 3 losangos, ou seja, dividir em 3. Então, 1 equivale a quanto de fração? 1/3. Ok? Agora o triângulo. Quantos triângulos são precisos para formar um hexágono? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos triângulos? 3 triângulos. Três triângulos. 6 triângulos, né, prof? 6 triângulos cabem dentro do hexágono. Em fração, quanto cada triângulo corresponde? Dividimos em 6 partes. 1 equivale a 1/6. Ok? Então, quanto que cada um cabe dentro de um hexágono. Não esse, porque esse a gente percebe que é menor do que eles, né? Mas de um hexágono que seja do mesmo tamanho dessas formas. Então, é isso que vale, essas são as representações. Compare o trapézio. Então, trapézio é o vermelho. O trapézio é o todo referência. Quantos triângulos cabem dentro do trapézio? Bom, um triângulo, 3 triângulos, então, cabem dentro do trapézio. Vocês podem estar desenhando, tá? Cabem 3 triângulos. A fração correspondente a um triângulo é quanto? 1/3, porque cabe 3 triângulos. Compare o losango. O losango é esse azul aqui. Como todo referência com o triângulo. Quantos triângulos formam o losango? Bom, se a gente dividir aqui, são 2 triângulos. C, B. Cada triângulo corresponde a que fração? Bom, se tem 2, né? 1/2. A gente dividiu em 2, 1/2. Certo, amores? Então, vocês podem ir fazendo os desenhos correspondentes para vocês estarem visualizando as partes e o todo referência, né? Aqui, nós vamos utilizar somente a representação de fração. Então, a representação da fração que cada um vale dentro do todo referência. Então, aqui o meu todo referência é um hexágono. Quantos triângulos cabem aqui dentro? Então, vamos fazer a fração, tá? Eu vou fazer a primeira com vocês, as outras vocês vão fazer sozinhos, para ver se vocês conseguiram registrar as informações. Então, 4. Nos itens anteriores, você estabeleceu relações de medidas entre as peças do mosaico. Complete a tabela com as frações correspondentes. Então, dentro do hexágono, cabem quantos triângulos? Bom, vocês podem ir fazendo desenhos. Eu vou fazer dessa forma aqui, que ela vai ficar mais fácil, mais bonito para visualizar, na verdade, não é nem mais fácil. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Quantos triângulos couberam aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um triângulo vale quanto no todo referência? 1/6. Certo? Um triângulo vale quanto aqui dentro do trapézio? Daí vocês vão fazendo as representações, tá? Lembrem que o número de baixo é sempre a quantidade de partes que você dividiu. E o número de cima é quanto vale essa figura dentro. Então, essa figura aqui, vou fazer essa aqui de exemplo também. O trapézio cabe 2 vezes. A representação é de um trapézio, tá? Então, é a metade, 1/2. Então, façam sozinhos. A gente corrige daqui a pouco na nossa aula ao vivo.
E 5, nossa aula ao vivo não, né? Nossa aula ao vivo é na terça-feira, certo? Então, a gente corrige ali, na nossa próxima aula ao vivo. 5. Considere o hexágono abaixo como todo referência. Ele foi composto com outras figuras. Então, esse hexágono, ele foi composto por um trapézio, um triângulo e um losango. Vamos responder as questões, então. Escreva 2 frações para representar a parte vermelha. Bom, a parte vermelha, ela está representando, ela pode representar a metade, né? Como que a gente representa a metade? 1/2. Ou ela pode representar a terça parte, porque ele está dividido em 3, vermelho, verde e azul. Então, ele pode ser também a terça parte. Então, ele pode ser 1 de 3, mas daí não são 3 partes iguais. Então, 1 de 3 não dá. Bom, se a gente dividir este, vão levantando hipóteses aí também. Se a gente dividir esse hexágono em 6 partes, quantas partes está ocupando o vermelho? O vermelho está ocupando 3 partes. De quantas? De 6 partes. Então, ele está ocupando 3/6. Certo? Se ficou dúvida nessa questão, a gente conversa depois da nossa aula ao vivo. Então, o vermelho ele está representando também 3/6, se nós dividirmos em 6 partes. Agora, vamos para a parte azul. Escreva 2 frações para representar a parte azul. Bom, a parte azul, ela pode ser uma parte de 3, né? Ela pode ser 1/3, ou ela pode ser também 2/6. Então, se a gente dividir em 6 novamente, 1/3. Se a gente dividir em 6 novamente, igual a prof havia feito, ela vai representar quantas partes dessa fração? 2 triângulos. Então, são 2 de quanto? 2 de 6 partes. E por último, a parte verde. Bom, a parte verde ele pode ser... Olha, o verde ele só tem uma representação, né? Então, o verde não está pedindo 2 frações, está pedindo só uma fração. Se a gente dividir em 6 novamente, ele vai valer quanto verde? 1/6, porque é somente uma parte, certo? Então, façam. A única atividade para vocês fazerem sozinhos é a 4. Eu acredito que é bem tranquila para vocês vão conseguir fazer. A tarefa de vocês vai ficar na página 202, somente a questão 1, tá? Então, somente a questão 1 vocês vão estar fazendo. Está pedindo para vocês pintarem algumas representações aqui. Então, pinte a metade de cada coleção de objetos. Então, vocês vão pintar a metade de camisetas e a metade de bolas. Sabendo que de camisetas vocês têm 12 camisetas e de bolas vocês têm 10 bolas. Então, a metade de 10 bolas você vai pintar só a metade. E a metade de 12 camisetas você vai pintar somente 12 camisetas. Amores, então é isso. A nossa próxima aula ao vivo. Vamos ver se vai ser essa semana ainda. Vamos ver se vai ser semana que vem. Alguns horários estão mudando em decorrência das aulas ao vivo, né? Das aulas presenciais, que semana que vem é para iniciar semana que vem, né? A data prevista para terça-feira que vem. Então, alguns horários estão mudando. Fiquem ligadinhos nos horários, tá? Lá no cronograma de aulas, lá na aba de atividades, lá estão os horários. Então, fiquem ligadinhos lá. Fiquem ligadinhos no mural também, que a Prof. Ellen vai estar postando o mural para vocês, com os horários certinhos. Tá bom, amores? Então, um super beijo e até a nossa próxima aula ao vivo.